Veja como que as coisas são complexas e profundas. Aí começou, já vou parar de falar. Legal. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, uma perspectiva freiriana aqui, a partir de Paulo Freire, né, não me prendendo somente a ele. Eu gosto de falar as referências já no começo, para quem quiser depois a gente poder aprofundar. E eu não vou citando, não vou fazendo citações durante a fala, tá? Então, as pedagogias do Freire, sobretudo a pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia, educação como prática da liberdade. Para além disso, Totalidade e Infinito, do Emmanuel Levinas, Henrique Dussel, todas as obras que eu já li dele, tem um pouco mais de 30 aí, né? Então, a partir disso e, sobretudo, a partir da experiência que eu vou falar hoje. E tem um artiguinho também que eu gosto muito, que é pelo qual eu vou começar a falar, para a gente partir de um ponto comum aqui, que é esse daqui, ó, que é do Possamay, a técnica é a questão da técnica no Heidegger. Eu uso ele só para a gente ter um ponto de partida meio que comum aqui. Então, para eu fazer tudo isso, a primeira coisa que eu pergunto para vocês, uma questão prática. Quanto tempo eu tenho de fala? Eu posso ficar falando aqui, senão eu me perco ali. Uma questão prática é o tempo que você quiser. Mas a gente tem utilizado como referência nos nossos encontros encerrar por volta ali das 4. Tá, eu acho que 50, acho que não, 40 minutos, 50, tudo bem, né? Você Tá que bom. manda, aí a gente aproveita o tempo da troca de ideia também, Hugão. Isso, senão fica feio. Obrigado, Bruno. Você me conhece, que você é meu amigo, você sabe que se deixar, a gente vai falando aí. Então esse artigo do Possamay, ele é bastante interessante. Eu vou falar bem por cima mesmo, depois se vocês quiserem, vocês dão uma olhada, né? Não gosto muito de Heidegger, adianto, e eu até trago isso para dizer que os filósofos que a gente não gosta são aqueles que a gente mais tem que ler e estudar para poder dizer o porquê que não gosta deles, né? Mas tem uma questão no Heidegger que eu acho que é muito interessante, né? Que ele aponta justamente um processo pelo qual nós, seres humanos, estamos sem saber o que é ser humano direito, nos abdicando dessa condição e deixando que a técnica ocupe o nosso lugar de ser. Gente, eu acho esse diagnóstico, assim, primeiro, assustador, obviamente, mas eu acho ele muito, muito legal para a gente pensar categoricamente no presente, né, no tempo atual, né? Que é o quê? Nós não sabemos o que é ser humano, só que nós não estamos nos importando em deixar de sermos humanos para ser outra coisa que nós sabemos menos ainda, que é justamente a técnica ocupando todas as esferas da vida social, né? É só isso que eu queria falar desse artigo, depois se você quiser você leia, que é muito bacana, dá bastante detalhe ali, e é um ponto de partida, porque ninguém mais vive sem o celular grudado no corpo, por exemplo, né? E aí a bioética, por exemplo, já diz, isso é ser humano? Já tem uma pergunta aqui que é importante para a gente pensar, né? Olha esse tempo de pandemia, né? E como as coisas são complicadas. Se não fosse, portanto, a mediação da técnica, nós não faríamos um monte de coisa que estamos fazendo por causa dessa mediação. Então não é uma questão de negar ou não negar a mediação técnica, né? Mas é uma questão de saber qual é o lugar que a técnica tem ocupado, em primeiro lugar, e mais ainda, e mais aprofundadamente, e já indo para o campo freiriano e da alteridade aqui, com Emmanuel Levinas, é dizer qual é o nosso espaço enquanto seres humanos na sociedade atual. E aí a gente tem um campo de conversa muito grande, né, minha gente? Por quê? O que é ser humano? Quais são, de fato, as características aí que podem nos ajudar a nos definir enquanto seres humanos? Quais são as dimensões antropológicas do ser humano, né, que todo ser humano tem e que nós não podemos abdicar? Ou existem essas características? Nós deixamos de discutir todas estas coisas acerca do que somos enquanto seres humanos e nós estamos assumindo sistematicamente, cotidianamente, diariamente, a técnica ocupando o lugar do ser. Nós estamos privilegiando a técnica ao ser humano, né? E isso é muito importante, né, do ponto de vista cultural, né, e sobretudo para as relações que eu chamo as relações de educação, né? Junto com Freire, nós podemos aqui já partir de uma definição comum do que é a educação, né? E isso é um conceito que o Henrique Dussel vai trabalhar a partir do Freire. Ele assume a pedagogia do Freire
como o seu discurso educativo, e ele diz, olha, educação nada mais é do que construção de conhecimento nas relações. Se a gente quiser, de uma forma mais sintética ainda, educação é relação de construção de conhecimento, né? Eu acho esse conceito muito importante. Primeiro, porque ele extrapola totalmente, né, a mania que nós temos de, ao pensar a educação, nos reduzirmos ao espaço da escola. Educação é muito anterior à escola, né? Perpassa outras esferas da vida que não são as esferas do sistema educacional. Então, apesar de assumirmos o sistema educacional e a escola, portanto, como o lugar da relação de construção de conhecimento, lugar privilegiado para a relação de construção de conhecimento, nós também assumimos que nós, seres humanos, enquanto seres humanos, conhecemos desde antes do nascimento, importante, desde antes do nascimento até, né, morrermos. Então, a educação perpassa a nossa vida como um todo. E ela serve como uma mediação aqui, as relações de construção de conhecimento, elas servem como uma mediação entre as esferas da família, que o Henrique Dussel chama de esfera erótica, né, a relação no núcleo familiar, eu já estou ampliando aqui a própria definição do Dussel, né, e a esfera da política, ou seja, então as relações de construção de conhecimento, elas nos ajudam a sair desse âmbito protegido, dessa esfera humana protegida, que é a esfera erótica, que é a esfera da relação do núcleo familiar, para a esfera da política, que é a relação com as outras pessoas como iguais e com as instituições. Gente, eu estou indo muito rápido, é muito conceito devagar, tá dando para acompanhar tranquilo. Alguém quer fazer alguma intervenção desde já? Alguma pergunta? Algum comentário? Não. Legal, podemos avançar? Então tá. Então, estamos encarando aqui como educação toda a relação de construção de conhecimento. Pois bem, se é assim, nós estamos dizendo que para que haja o fenômeno educativo, não é por acaso que eu estou usando essa palavra fenômeno, tá? Por quê? Porque se eu encaro a educação como um fenômeno, eu já quero dizer que não há uma separação muito clara entre aquilo que nós poderíamos chamar sujeito e aquilo que nós poderíamos chamar objeto da educação, né? Nessa relação fenomênica, não há essa separação muito clara. Quem é o sujeito, quem é o objeto da relação? Sujeito e objeto estão envolvidos numa relação onde não dá para saber qual é bem o começo, o meio, o fim do sujeito e do objeto. Portanto, privilegia-se a relação e não mais o sujeito ou objeto, né? Então, se nós estamos falando de educação e de relação de construção de conhecimento, não cabe mais a pergunta, nessa perspectiva que a gente está falando aqui, de quem é o sujeito da educação e quem é o objeto da educação. Não cabe mais aqui a pergunta quem transmite conhecimento e quem recebe conhecimento. É uma outra lógica que a gente está atuando aqui com Freire a partir de toda essa perspectiva que a gente está trazendo aqui, né? É uma relação onde, né, se a gente quiser pegar aqui a relação educativa na escola, no ambiente escolar, que é o que mais interessa para nós, né, por estarmos aqui no PIBID, né, na escola, a relação entre professor e aluno, então não tem mais uma separação muito clara de onde começa o papel do professor, onde termina o papel do professor, onde começa o papel do educando, da educanda, do aluno, se você preferir, onde termina, né? Então, é uma relação mútua de construção de conhecimento. Tudo bem até aqui? Tem o microfone aberto, eu acho que está fazendo um pouco de ruído, gente. Se puderem ajudar aí nesse sentido, agradeço. Porque daí eu penso que você quer falar e eu vou dar. Muito obrigado. Então, é isso. Nessa perspectiva fenomênica de educação, que concebe a relação de construção de conhecimento como educação, não prevê mais uma relação de um sujeito da educação para um objeto.
né? A educação se dá na relação, na relação. Lukács também, muito bom, né? Legal, isso mesmo. Se vocês quiserem, e se quiserem, inclusive, ligar o microfone para falar e para propor outras definições próximas dessa, fiquem sempre à vontade, tá? João Vitor, muito obrigado aí. Então, vejam. Então, pressupõe-se que, para que haja a educação, deve haver uma relação. Pois bem, vamos para a escola pública estadual, onde eu estudei a vida toda, né? E depois, meu sonho, o sonho da minha vida era voltar como professor para a escola pública onde eu estudei, onde eu fiz ensino médio só, na verdade, porque o ensino fundamental eu fiz em cada ano, praticamente, eu fiz em uma escola diferente, morar de aluguel, né? Em uma época atrás, isso está voltando, infelizmente, né? Era cada ano você morar em uma casa diferente, porque a hora que o aluguel subia, você tinha que sair, né? E minha mãe, faxineira, e meu pai, metalúrgico, não conseguiam pagar, né? Então a gente tinha que mudar um monte de vezes. Então, meu sonho era voltar para a escola, onde eu consegui fazer 3 anos escolares numa mesma escola. Para mim, isso era uma grande vitória, onde eu pude fazer amigos, etc., onde eu pude me sentir numa comunidade como professor. Pois bem, voltei. Só que quando eu chego na escola, e eu estou trazendo bastante o meu exemplo, gente, por quê? Porque eu penso que interessa para quem quer começar a entrar na sala de aula como professor, eu acho que interessa essas vivências para a gente poder tentar se identificar aí de alguma maneira, tentar compreender um pouco essa relação, né? Eu fiz a licenciatura, então, né? Gostei demais, falei, eu quero ser professor, meu sonho é ser professor, saí do seminário, estava no seminário, saí do seminário para realizar meu sonho de professor, e voltei, então, consegui passar no concurso público, né, e escolhi a escola que eu fiz o ensino médio, uma escola de periferia, e voltei. No primeiro dia que eu piso na escola, eu já tomei um choque muito grande, choque de realidade, né, que a gente fala. Porque aquela escola que eu encontrei não era a escola que estava na minha concepção, na minha imaginação, que eu encontraria. Esse é o primeiro lugar, né? Então, eu fui acumulando imaginário da escola que tinha muita relação com a época que eu estudei. E que já se havia passado muito tempo e não era mais a mesma escola, né? Então, esse é o primeiro choque de realidade, né? O segundo choque, né? Durante o dia, eu peguei, né, uma carga horária completa de 40 horas, e aí, então, eu fiz as aulas de manhã, e eu fui percebendo durante o dia, né, principalmente nas aulas de manhã, que aquelas teorias todas que eu havia aprendido na universidade, elas me serviriam, mas não da forma que eu aprendi. Apesar de muitos professores, inclusive a Suzy, né, com certeza ter dito para mim que eu deveria fazer uma adaptação daquilo que eu estava aprendendo na universidade para uma outra linguagem que eu deveria usar no ensino médio, com os alunos, com as alunas, o choque da realidade foi muito forte, né? Não dá para eu vir aqui falar de Platão, falar de Sócrates, falar de Aristóteles. Se no período da manhã foi assim, no período da noite, então, para vocês terem uma ideia, a primeira aula do período da noite foi no primeiro F, né? Tinha um sujeito que era da mesma idade que eu, né, um aluno, né, Diadema, o apelido dele, eu não me recordo agora o nome dele, depois nós nos tornamos colegas na escola, inclusive, né, eu estava dando aula, né, e o sujeito, de repente, começou, em cima da carteira da sala de aula, né, começou a mexer com umas coisas, né, para vender no intervalo. E aquilo para mim foi um choque. Assim. Eu paralisei, né? Era o primeiro F e eu paralisei. Eu falei, eu não falei, né? Não pensei. Tudo aquilo que eu tinha preparado para a aula já tinha se ido e aquele choque. E aí veio essa pausa, né? Dramática e silêncio. Ele percebeu que eu estava olhando para ele com uma cara tal, guardou as coisas dele e tal. E depois, no intervalo, ele veio conversar comigo. Professor, desculpa, eu não sabia que você não gostava, mas eu percebi e tal. Falei, não, né? É ruim, né, cara? Nesse ambiente e tal. Ele falou, não, mas eu faço isso direto, né? Ninguém liga e tal. Eu falei, evita pelo menos na minha aula, mas até para não ter problemas para você mesmo e tal. E depois a gente foi conversando, né? E aí, o que eu quero trazer com isso, né?
Primeira coisa, né? Ficou muito evidente para mim que eu precisaria ali trazer algum conteúdo, né, que estimulasse, né, esses alunos. Eu estou pegando o caso do Diadema, porque é um caso extremo, é uma caricatura quase, obviamente, mas para dizer, né, as teorias nos servem, obviamente que nos servem, mas como que eu vou pegar essa teoria, que eu leio inclusive no Paulo Freire, né, e adaptar isso para o meu fazer pedagógico? O Paulo Freire fala bastante disso também, né? A primeira coisa, então, a linguagem é uma coisa fundamental para o fazer docente, né? Eu preciso adaptar os conteúdos teóricos para a prática docente, né? E não tem fórmula para fazer isso. Existem métodos, mas o método aplicado sou eu que vou ter que desenvolver, né? Isso nesse tempo, eu atuei também em escolas particulares, no ensino médio, inclusive, isso foi bastante evidente também, né? Cada método é um método. Você pega aquele material apostilado, que você tem só que transmitir aquele conhecimento, não é? Não, porque se você transmitir aquele conhecimento, não vai rolar. Não vai rolar uma relação de construção de conhecimento. Por quê? Pressupõe-se que a relação você está lá. Então não é só pegar do material e transmitir. Não existe transmissão pura e simples de conhecimento. Por quê? Você, de alguma forma, vai se envolver. Você vai ter que fazer um recorte, você vai ter que explicar o conteúdo. Então, nós caímos numa outra coisa aqui, que é: não existe neutralidade possível no conhecimento. Essa é a primeira questão, né? Fundamental aqui para a nossa conversa. Não existe produção de conhecimento neutra. Por quê? Porque aquele que está propondo algo para a relação de construção de conhecimento não é neutro, não pode ser neutro, não consegue ser neutro, né? Essa é a primeira questão. Ok. Bom, uma segunda questão que eu percebi com esse caso do Diadema, né, que eu quero trazer para a gente pensar aqui, que não é um caso raro nas escolas estaduais, nós sabemos, mas também nós não podemos nivelar todo mundo no mesmo, né, patamar antropológico aqui, né? E o que eu quero dizer com antropológico, né? Eu percebi, muito obviamente, que aquelas teorias que eu estudava já no Henrique Dussel, no Emmanuel Levinas, no Paulo Freire, sobre a alteridade, esse negócio é muito sério, né, gente? Porque tudo aquilo que eu esperava encontrar como aluno, como aluna, foi por terra, tudo. Qualquer expectativa que eu pudesse ter criado como aluno, como aluna, foi por terra. Porque cada ser ali que eu conseguia fazer uma relação mínima, mesmo com as salas lotadas, a gente consegue estabelecer alguma relação mínima com um outro estudante, com uma outra estudante que aceita a interpelação e que a gente consegue ali, mesmo no ambiente escolar, que não é propício para a relação. A gente precisa conversar sobre isso também. A estrutura da escola não possibilita que haja relações construtivas, que aconteçam essas relações, né? Mas depois a gente pode conversar sobre isso se vocês quiserem. O foco aqui não é esse, mas é que apesar de tudo isso, todas as limitações estruturais da estrutura da escola, a gente consegue sim, dentro da sala de aula, estabelecer relações, né? Por maior quantidade que seja na sala, etc. Agora que eu preciso, para conseguir estabelecer uma relação, nessa perspectiva de alteridade, que eu acredito, Hugo, acredito que seja a mais eficaz na relação pedagógica, né? Eu consigo ali, né, perceber que qualquer coisa que eu possa conceber como um padrão de aluno, ele vai naufragar, ele vai fracassar, né? E eu achava impressionante, né? Sala de professores, uma coisa que, né, eu adoro, né? Só que não, né? Eu evitava bastante, preferia ficar com os alunos, com as alunas no pátio, conversando e tal, porque você entra na sala de professor, né? Geralmente, gente, aí me desculpem, né? Professores, professoras, me desculpem como eu sou, né? É muito difícil, né? Porque tem o cantinho da lamentação, né? Não o muro da lamentação, mas é o cantinho da lamentação, né? Só a reclamação, né? Você viu aquele aluno, aquela aluna, tal, né? E tem o cantinho da condenação mesmo, né? Que é esse bando de marginal, esse nananana, né? Você percebe ali que a concepção antropológica, ou seja, a noção que se tem sobre o ser humano,
já impede, a princípio, qualquer relação, né? Porque se eu acredito que o ser humano é mau, por natureza, o que eu estou fazendo aqui? Percebe? Porque se eu acredito que eu preciso estabelecer uma relação de construção de conhecimento com os alunos, com as alunas, por mínima que seja, por menos crítica que seja essa relação, né? Para que eu quero estabelecer uma relação de conhecimento? Se eu acredito que todo ser humano é mau, não tem jeito, né, gente? Nem aqui eu deveria estar na educação, né? E também, por outro lado, acreditar que todo ser humano é bom, é boa por natureza, a gente cai numa ingenuidade que impede também essas relações, porque cada expectativa criada vai ser uma frustração, né? Então, a noção de alteridade, né, de que cada ser humano é infinitamente diferente do que qualquer coisa que eu possa querer imaginar que ele seja, qualquer padrão que eu possa querer criar, ajuda muito no estabelecimento dessa relação, né? E aí, então, com o Diadema, eu não condenei o Diadema, sabe? Eu fui procurar saber, e mais ainda, procurar a ajuda dele, porque eu percebi que ele sentando no fundão da sala, no centro, ele conseguia comandar a grande maioria das pessoas da sala. Ele era uma liderança ali muito influente, né? E aí, no intervalo, a hora que ele veio me dizer isso, eu conversando com ele, falei, e aí, Diadema, como que a gente faz, cara? Quais são os interesses? Você acha que rola fazer aula de filosofia? Então, todo o conteúdo que eu tinha, todo o programa que eu tinha entregue para coordenação pedagógica, tinha caído por terra já, né? E aí ele começou a falar, professor, o pessoal gosta bastante de música aqui, né? E aí eu lembrei, eu falei, opa, música eu gosto também, né? Eu falei, rap rola? Ele falou, rap até rola, bastante gente gosta, mas o funk é a música do momento, né, professor? Eu falei, pô, você me ajudaria nisso aí e tal? E aí a gente fazer grupos, talvez. Gente, a relação com o Diadema durante o ano todo, do primeiro F, foi maravilhosa. Foi a turma que eu aprendi muito e consegui ser professor só por aqui, né? Então, a noção antropológica, a adaptação da linguagem, né? Eles traziam letras de funk, de rap, de rock, de outras coisas, e a gente tentava, a partir das letras, né, aprofundar em alguns conceitos. Eu fui pegando as letras que eles traziam previamente. Próxima aula, que letra vocês propõem? Ah, essa. Eu escutava a letra, pegava ali, tentava encaixar algum conceito ali, forjar, obviamente, né? Obviamente que muitas letras não tem conceito algum, mas a gente consegue forjar, ó, isso aqui leva isso e vai, né? E foi, assim, muito legal. É óbvio que não para todos os alunos, todas as alunas, né? Mas dentro da situação foi muito legal, né? Então, a noção antropológica, a linguagem, a adaptação da linguagem e, por fim, né, uma outra coisa que eu gosto muito nesse tripé que eu poderia tirar ali dessa perspectiva toda, né, é uma coisa que eu aprendi muito recentemente, inclusive o Carlos me ajuda muito. Carlos, para quem não conhece, Carlos Mota, é um exímio professor, aprendo muito com ele, e algumas leituras, inclusive a leitura do livro dele, do Bacon, me ajudou muito a entender um pouco quanto as teorias, as epistemologias ajudam, e aí eu fui começar a ler lógica, a ler os filósofos da linguagem, e eu caí em dois conceitos que eu acho que são fenomenais, que são os conceitos de significação e sentido, né? São duas coisas diferentes. A princípio, significação, né? É quando eu significo as coisas, eu começo a dar significado para as coisas. E sentido é para onde eu quero ir, é o caminho que aquilo me leva, um conjunto de características quais eu posso caminhar naquilo. Então, eu comecei a juntar a noção antropológica, né, a noção do ser humano, comecei a ir pela perspectiva da alteridade. Isso me ajudou muito, inclusive, como ser humano, a não criar expectativa, nem sobre os alunos, nem com as outras pessoas que eu me relaciono, né? Então, você não cria expectativa, você se frustra muito, menos, etc. É óbvio, gente, que isso é muito difícil. Por quê? Porque tudo na sociedade diz o contrário, né? Diz julgue, classifique, caracterize. A técnica, lembra? A técnica diz o que para você? Você tem que classificar, você tem que ordenar, você tem que enumerar, nomear, né? A alteridade diz o quê? Não dá para fazer isso com o ser humano, porque o ser humano é incompreensível. Né? Você não pode colocar o ser humano numa caixinha que você diga, o ser humano é isso. Se a gente pegar a história da humanidade, vamos ser mais humildes aqui, vamos pegar só a história ocidental,
né, a gente compreende que cada momento histórico a gente se percebe enquanto ser humano, né, cada cultura percebe o ser humano de uma forma muito específica. E mesmo dentro dessa cultura, essa concepção do ser humano vai mudando. O ser humano como ser racional é só a partir do século XVII que a gente compreende o ser humano assim, né? Antes, nenhuma cultura tinha compreendido o ser humano assim. E essa noção de ser humano como ser racional, né, hegemonicamente racional, também já está afadada aí a uma crise muito forte, né? Então, gente, noção antropológica é adaptação da linguagem. E terceira questão aqui desse tripé, eu colocaria junto, significação e sentido. Porque, ora, se aquilo que eu levar para os alunos, para as alunas, na sala de aula, não fizer nenhum significado para eles, né? Não tiver nenhum significado para eles, e não fizer sentido algum, eles não verem onde poder usar aquilo lá, lembra da matemática de as equações de segundo grau, né? Quem de nós aqui não, né, gente? Só, né, casos eu mesmo, né? Decorei a fórmula, uso a fórmula, né? Até hoje, me desculpem, né, os matemáticos, as matemáticas aqui que devem estar por aqui, até hoje, né, eu não usei, mas é óbvio que eu sei hoje, com a maturidade que eu sei um monte de lugares que aquilo se aplica. Mas por quê? Porque eu pude estudar depois, mas se fosse depender das minhas aulas no ensino médio, né, aquele negócio só serviu para... E daria para ser diferente. Essa é a questão, né? Daria para ser diferente, né? Então, esse tripé da significação e sentido eu vejo como fundamental. Tá, professor, Hugo, qual seria aqui, para mim entender melhor, né, como estabelecer significação e sentido aqui? O Henrique Dussel tem uma coisa muito legal no livrinho dele que eu traduzi, inclusive, no meu TCC de graduação, que é Introdução a uma Filosofia da Libertação Latino-Americana. Ele está aí pela internet, depois, se vocês quiserem, eu posso passar também. Que é o quê? Como que nós... É uma teoria de como que nós atribuímos sentido às coisas. E mais ainda, como que nós atribuímos valor às coisas. Né? Para ter significação e sentido, ela tem que me ter valor. Tudo bem? Vou falar rapidamente aqui. Eu não sei quanto tempo eu falei. E a gente já pode abrir para o diálogo, para o debate aí, que eu vou gostar muito aqui de conversar com vocês. Passo sim, Gabriela, pode deixar. Eu disponibilizo para o Bruno, para o Caio, né? E aí eles passam eu mesmo, enquanto a gente estiver conversando, eu pego o link aqui e ponho. Qual que é essa teoria do Dussel, que eu acho muito legal, né? Que ele pegou, inclusive, com Sartre, com a neurociência, né? Com um monte de coisa aí. Dialogando com esses campos diferentes, né? Diversos aí do conhecimento, né? Muito simples. Olha, todas nós, de alguma forma, somos determinados por um passado. Tudo bem? Olha lá, o Bruno Reikdal né, maravilhoso, já está aí, já. Então, tem a tradução aí, já nesse daí. Esse daí é o livro, né, o Brunão? Se depois eu passo a tradução aí. Deve estar em algum lugar. Então, todas nós somos limitados por um passado. Ou seja, eu não escolhi nascer no país onde eu nasci, na família onde eu nasci, com a linguagem com a qual eu nasci, na classe social que eu nasci. Só que tudo isso me limita já em como que eu posso viver o presente para um futuro. Né? Então, presente, passado e futuro, independente da forma que a gente articule isso, estão articulados e o passado me determina naquilo que eu sou. Pois bem, e o presente, como que nós vivemos? O presente nós vivemos projetando-nos para um futuro, né? Então, eu vivo o presente para quê? Eu vivo o presente para poder fazer projetos e concretizar projetos para que eu tenha um futuro. Aí você pode dizer, mas Hugo, grande parte das pessoas não fazem projetos futuros. Infelizmente, também por conta dessa dimensão, que nós podemos pegar essa perspectiva da dimensão da técnica, que eu quero viver só o hoje. E viver só o hoje é o quê? Uma vez eu cantei a musiquinha do Zeca Pagodinho, e meu aluno, que é Bruno também, mas é outro Bruno de Campinas, ele fez um meme de eu cantando. Então eu vou poupar vocês, não vou cantar, né? Mas aquela música do Deixa a Vida Me Levar, a vida leva eu, né? Grande parte vive assim, né? Como se não houvesse futuro, né? Viver só o presente, né? Ora, se eu vivo só o presente, né?
muito provavelmente meu futuro não será muito bom, só se eu der muita sorte. E eu conto com a sorte, né, gente? E quem de nós quer contar com a sorte, né? Por isso que é preciso projetar-nos ao futuro. E ainda que eu viva no presente, é impossível viver só o presente. Esse presente que eu vivo, por exemplo, eu vivo um presente, mas já num futuro próximo, que é o quê? Ah, eu vou viver só, vou fazer só aquilo que me dá prazer. Bom, se eu tenho a perspectiva de ter prazer com algo, eu já estou dizendo no futuro próximo. Percebe? Então, de qualquer forma, a gente vive presente, passado e futuro. O passado me limita naquilo que eu sou hoje no presente, e necessariamente presente eu vivo tendo em vista um futuro. Tá, e como que eu valorizo as coisas, portanto, no presente? De acordo com os projetos futuros. Se eu tenho o projeto de me formar, de me graduar na universidade, eu preciso, mesmo que minimamente, valorizar todas as mediações necessárias para que eu possa me formar. Em outras palavras, né? Quem aqui está se graduando aí, quem está na graduação, não estude não para ver se tu vai conseguir realizar esse projeto futuro. Não vai, né? Ainda mais na Universidade Federal do ABC, você precisa estudar um pouquinho, né? Pelo menos para poder passar aí, né? Então, se eu quero me tornar um grande professor, uma grande professora, eu tenho minhas mediações. Se eu quero ter uma casa bonita, né? Que pese a gente poderia conversar se isso é um projeto ou não futuro, né? Eu preciso aqui, né? Ter algum dinheiro, preciso saber alguma coisa. Então, vocês já entenderam, né? Então, o que eu valorizo? Eu valorizo aquilo que está no meu projeto, né? Então, aquilo que eu dou significação e sentido é aquilo que tem valor para a realização dos meus projetos, por mais curto período futuro que sejam eles, né? Então, essa é uma boa teoria. Por fim, eu queria aqui encerrar a fala, retomando, então, um tripé que seria aqui fundamental nessa perspectiva de alteridade, né? Dialogando aqui com uma praxis política, né? Que a gente pode, eu não desdobrei muito aqui as consequências políticas disso, mas se vocês quiserem depois a gente pode dialogar sobre, né? Nessa perspectiva, focando aqui na sala de aula, mas a gente pode trazer isso para todos os momentos da vida e para toda a relação de construção de conhecimento, sobretudo, que é, primeiro, né? Adaptação da linguagem, né? Não tem uma hierarquia certa, por isso que eu comecei com a linguagem aqui, né? Depois, a noção antropológica de ser humano vai necessariamente determinar todas as minhas relações com os outros seres humanos, né? E por fim, que eu consiga trazer para essas construções, né, para essas relações de construção de conhecimento, aquilo que tenha significado e sentido e, portanto, tenha valor, aquilo que seja valorizado, minimamente. Eu não sei quanto tempo eu falei, eu me perco, né? Eu espero que tenha sido dentro do esperado e que vocês tenham gostado e que a gente possa privilegiar agora o bate-papo. Tudo bem? Obrigado, gente, por estarem aqui e me ouvir. Hugo, boa tarde, tudo bem? Vou falar aqui rapidinho. Parabéns pela, como que eu posso dizer, pela trajetória. Quando eu entrei na licenciatura, eu me via não, né? Eu esperava muito conhecer alguém assim, porque eu sou da periferia, eu cresci na periferia, tenho a intenção de lecionar na periferia e conhecer alguém que tem uma trajetória, que também passou por uma escola pública, que conheceu um cara com o apelido Diadema. Eu, quando estava no ensino médio, tinha um rapaz que a gente chamava ele de Osasco também. Então, eu acredito que a analogia seja parecida, seja bem convergente. Então, parabéns de verdade. Eu não sei se é um termo um pouco forte, mas quase uma inspiração para minha carreira como professor. Aí, se tudo der certo, viu? Parabéns. Ah, que legal, Aristóteles. Eu falo um pouquinho dessa trajetória justamente por isso, né, gente? Porque, querendo ou não, né, eu não quero, e eu não quero mesmo, assim, ser referência para ninguém. Mas este lugar que eu ocupo hoje e a trajetória que eu passei, graças às comunidades com as quais eu fui me inserindo, né? E só por causa dessas comunidades,
eu tive muitas pessoas que me ajudaram muito, e sobretudo, em primeiro lugar, minha família, minha mãe e meu pai em primeiro lugar, que sempre estiveram ali, né, batalhando para que eu pudesse ter, depois a congregação religiosa, depois amigos, amigas, né, essas comunidades, né, elas foram me dando condições para que essa trajetória, né, de fato tivesse, me possibilitassem que eu chegasse aqui hoje. Eu acho que isso é importante demais. Eu não gosto de Hugo, pessoa, ser visto como referência. Essa ideia, para mim, não, sabem, eu não me sinto à vontade. Mas a trajetória, o lugar que eu posso ocupar hoje, eu acho que é importante sempre falar disso, porque muitas vezes a gente está tão... Eu ia falar um palavrão, me desculpe. A gente está tão ferrado, né? A gente está tão sem sentido, a gente está tão olhando assim no horizonte, não vendo nada, que quando a gente vê que é possível, alguns caminhos são possíveis, né? Isso acaba nos ajudando, Aristóteles. Então, que legal, eu fico muito feliz quando alguém fala sobre isso, porque de fato é um pouco disso que eu tento fazer, dizendo, olha, não desanima, tem muito, apesar de tudo estar desmoronando, a Hannah Arendt, naquele livrinho dela, Entre o Passado e o Futuro, ela começa o livro com uma metáfora que eu acho fenomenal, né? Que é o quê? Nós, na modernidade, levantamos edifícios, eu vou parafrasear aqui, que eu não lembro mais, faz algum tempo que eu li. Nós, na modernidade, levantamos edifícios belíssimos, tão grandes e os mais altos quanto a humanidade nunca sonhou em levantar. Acontece que todos eles foram demolidos. E nesse momento, nós estamos sob a poeira que levanta essa demolição e não conseguimos ver nada para além dessa poeira. Olha que linda essa metáfora, gente. Eu acho que esse é o momento do contemporâneo, né? Que é isso, né? Tudo foi ruído, né? Tudo que é sólido se desmanchou de fato, né? Mas e agora, que a gente não consegue ver nada depois, tem caminhos, né? Eu gosto sempre de dizer sim, tem. Por quê? Porque a gente está construindo hoje. Inclusive, Aristóteles, para fazer uma brincadeira com o seu nome, mas não, né, uma brincadeira conceitual aqui, esses dias de agora, gente, tem um amigo meu que diz isso, eu gosto muito de dizer sempre, esses dias que nós estamos passando nesse momento, eles são muito propícios para que surjam novos Aristóteles, novos Platões, novas Aristotelisas, né? Quer dizer, pessoas que vão, de fato, propor coisas que podem ficar como novos paradigmas aí, quem sabe por quantos anos, né? Até centenas ou até milênios de anos, né? Então é um tempo, ao mesmo tempo, catastrófico, porque é uma crise civilizacional, mas também é um tempo muito propício para surgirem novas coisas, Aristóteles. Então, obrigado por essa fala, eu acho que ela é importantíssima, e eu acho que cada uma de nós também pode... Às vezes, Aristóteles, inclusive, eu sou chamado... as pessoas me classificam como arrogante, né? Isso não me incomoda, porque tanto faz o que as pessoas pensam de mim. Mas eu acho que a gente precisa dizer algumas coisas, né? E a gente precisa, sim, dizer a esperança, apontar caminhos, né? Por mais que esses caminhos sejam falhos e sejam humanos, tanto quanto qualquer caminho que a gente possa apontar. Mas eu acho que se a gente perder a esperança e se a gente deixar de apontar caminhos, aí a vida fica mais difícil, né, gente? Realmente, assim, o jeito é não parar, né? Sara, por favor, pode falar. Depois da Gabriela. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gostei bastante, viu? Teve momentos assim da sua fala que eu fiquei, que é coisa que eu não conheço, vou ter que ler. Mas eu vou querer falar em especial no início da sua fala da relação professor-aluno e na visão freiriana e dessa construção. Porque o termo muito comum hoje em dia é a questão da mediação. Alguns autores falam da mediação do ponto de vista da dialética. Aí eu queria ver como que ela conversa essas informações com a proposta freiriana, a dialética e Freire. É isso, obrigada. Sara, muito obrigado pela pergunta, e é uma pergunta fundamental aqui, né? O Paulo Freire, ele tem uma diferenciação aí, em grande parte dos marxistas, justamente no método, né?
ele cria uma nova dialética, né? A dialética dele não é a mesma de grande parte dos marxistas, né? Justamente por conta da dialogicidade, né? E essa dialogicidade tem essa pressuposição justamente dessa relação. Aquele que fala não pode só falar, tem também que escutar, e aquele que escuta não pode só escutar, ele tem também que falar. Isso, Sara, como você bem percebe na sua pergunta, ainda que você não tenha dito, eu acho que é por aí, isso confronta com muitas dialéticas por aí, né? Por exemplo, a dialética hegeliana, ela é a dialética onde aquele que propõe a tese, ele já sabe da conclusão, ele já sabe da síntese, porque a síntese já está contida na tese. Então ele propõe a tese e ele pega a antítese, ele se apropria da antítese para fortalecer ainda mais a sua tese, formando a síntese, né? Essa dialética é uma dialética que o Paulo Freire combate, né? Ele fala não, né? Por quê? Ora, né? Essa subsunção, né? Como é chamado aqui pelo Henrique Dussel, né? Essa subsunção da antítese na tese é um domínio, é uma relação de domínio, né? Então, quando eu estou indo... E aí o Paulo Freire traz uma coisa que é interessante, que é a complexidade dessa relação. Obviamente, Sara, eu nunca vou conseguir me relacionar em igualdade, em assimetria com os alunos. Porque, obviamente, eu tenho mais tempo de vida, eu tenho mais vivência, eu tenho mais conteúdo, etc. Então, essa dialogicidade, e aí quando ele fala da humildade do mestre em aprender do aluno, é exatamente isso. Eu estou usando mestre e aluno aqui, que são palavras, inclusive, que o Paulo Freire não usa, mas para a gente colocar no domínio comum aqui, né? Quando o professor tem a humildade necessária de diminuir a assimetria entre ele e o seu aluno, né, e estar o máximo em igualdade possível com o aluno, e aqui tem tudo isso que a gente estava falando, a noção antropológica, né, e a adaptação de linguagem, sobretudo. É isso que o Paulo Freire está dizendo para nós. Né? Quando eu conseguir me relacionar o máximo possível em igualdade com esse aluno, com essa aluna, é onde, de fato, eu vou conseguir estabelecer essa relação. O Paulo Freire nunca diz, você será totalmente igual. Obviamente que não. E ele reconhece isso em muitas obras. Educação como prática para a liberdade, eu acho que é muito legal ali isso, mas também na pedagogia do oprimido está bastante estrito isso, né? Sempre essa assimetria existirá, sempre será uma relação dialética. Mas essa dialética não pode ser a dialética do professor que só utiliza da antítese do aluno para poder colocar ali o que ele quer. E aqui tem aquela coisa interessante. Eu acho que aqui a gente pode tirar, por exemplo, a diferença entre ideologia e ciência, né? Porque o que seria ideologia na relação professor-aluno? Eu já vir com aquele conteúdo todo pronto e querer colocar aquilo na cabeça do aluno como se fosse a única forma de ver determinada coisa, né? Ideologia estritamente é isso. A ideologia no sentido negativo, né? Ela é isso, né? Quer dizer... Quando eu tento fazer com que os alunos e as alunas adotem aquela minha concepção sobre as coisas, né? Não é isso que o Paulo Freire quer, de maneira alguma, né? Essa seria a dialética que ele condena aqui, né? Então, uma dialética dominadora. E qual é a dialética que ele quer? Que é a dialógica, né? Essa dialética dialógica, né? Que há o diálogo de verdade, há a relação, portanto. É quando eu trago algumas perspectivas, alguns caminhos, e eu propicio que o aluno também traga aquilo que ele está pensando sobre isso, e que ele tenha escolhas, que ele possa escolher, inclusive, nenhum desses caminhos que eu estou apontando. Né? Ele possa dizer, só que eu dou para ele os instrumentos para ele discordar de mim. Né? Metodológicos, inclusive. Né? Que ele fale, professor... Eu quero discordar de você, como eu faço? E eu tenho lá os instrumentos para ele. Fala, olha, faça uma relação crítica e pesquise nesses livros aqui, que esses livros aqui estão dizendo o contrário do que eu estou dizendo aqui. De lá você vai tirar. Então, eu acho sua pergunta fundamental. Ela está justamente no fundamento metodológico aqui, né, Sara? Se você quiser falar mais, seria bacana. A gente pode ir dialogando sobre isso. Não, é que eu tive um professor de educação, o professor José Luiz Almeida Vieira, da Unesp de Rio Preto e também de Araraquara, e a mediação era o tema das pesquisas dele, né? E ele falava da mediação mediada e imediata. Então, a necessidade que o aluno apresenta, ela é imediata.
e a gente teria que transportá-lo para uma situação mediada, né, de conhecimento, para ele sair daquela condição com a qual ele chega. Então, e o professor José Luiz, ele usava uma abordagem marxista, aliás, né, essa abordagem que ele se propõe a desenvolver para explicar a mediação no ensino, na relação ensino-aprendizagem. Mas foi muito bom rever, né, e ouvi-lo também. Muito obrigada, eu entendi. Que legal, Sara, obrigado. Então, Paulo Freire, inclusive, vamos usar um termo da moda, né? Cancelado por muitos marxistas, né? Por muitos, né? Que não concordam justamente com isso, né? Falam, não. Como que o aluno vai me ensinar alguma coisa, né? Não pode, né? E teve um curso recente que eu participei, né? Muito bacana, que olha o tema, né? Botânica dialógica. E ela é de concepção freiriana. Então, o uso dessa abordagem dialógica, esse termo, mudou todo o desenvolvimento da proposta de trabalho, a proposta de curso, e é de uma outra abordagem mesmo, né? Então, foi, assim, interessante ter participado e conhecer, assim, como essa abordagem pode ser desenvolvida, e que não é uma coisa que é comum, né? É realmente difícil de fazer. O ser dialógico no ensino, aí, nas propostas de ensino. Gabriela, por favor. Com licença, Hugo, quando você falou desde antes do nascimento, o conhecimento já está presente na gente, eu gosto de pensar, sabe, que todo presente é uma junção do passado e do futuro, tipo, a mesma coisa. Porque a gente marca, né, a passagem do tempo, mas tudo foi um presente, tipo, o passado foi o presente que já aconteceu, o presente é o presente, e o futuro vai ser o presente, né? Tudo é um presente. Então, tá tudo entrelaçado, né? O que eu vejo, né? Então, todo o presente culminou no agora. É mais ou menos nessa lógica, nessa interpretação que você quer dizer de todo humano tem um conhecimento desde antes de nascer. E se não fosse, pode exemplificar e tentar explicar para clarear, né? É isso, muito obrigada. Legal, Gabriela, muito obrigado pela pergunta, pela contribuição. É exatamente isso, né, Gabriela? E aí, tem diversas concepções, né? Mas, sempre quando nós vamos pensar a temporalidade, passado, presente e futuro estão ali, né? E aqui também dá outras dimensões, né? A dimensão da ancestralidade, inclusive, né? Dá diversas outras dimensões aqui, mas sempre estão ali, passado, presente e futuro. Eu posso pensar que os três acontecem no aqui e agora. Tudo bem, mas estão lá, né? Essa determinação também. Isso é óbvio por essa teoria, que é uma das teorias possíveis, né? Mas de alguma forma, eu gosto muito dessa concepção, dessa teoria do valor, porque ela nos ajuda a perceber, inclusive, o que nós valorizamos no aqui e agora em relação à temporalidade, né? Então, tempo e lugar que nós ocupamos na existência estão intrinsecamente relacionados, né? Isso eu acho que é o mais importante. E é isso, Gabriela. Se você quiser, a gente pode continuar aqui, né? A Sara está perguntando a referência da Hannah Arendt. É entre o passado e o futuro. Isso, Júlia, isso mesmo. Muito bom. Tem o capítulo 5 sobre educação lá, fenomenal, muito bom também. Quem mais, minha gente? Você à vontade para aproveitar o Hugo aqui com a gente. Ô, Bruno, eu falei pouco? Não, rapaz, tá bom, sossegado, tá né? tudo nosso. Tá bom. Se você quiser também, eu sei que a hora que você começar a fazer pergunta aí, nós não para mais. Não, eu queria só aproveitar, então, já que eu abri o microfone, você fez isso aí, de me chamar. Mas acho que o que a Sara trouxe, agradeço muito, Sara, me fez lembrar uma coisa muito bacana, que na proposta do Dussel, ele tem um livrinho que quem pode já conhecer, ter contato com esse filósofo,
que é o Filosofia da Libertação. Esse tem em português, a gente consegue depois em PDF sossegado. A tradução do Hugo, quando eu estava conseguindo, minha internet caiu e lascou tudo aqui, tentei voltar, mas daqui a pouco eu compartilho. Mas esse da Filosofia da Libertação, o Dussel coloca quais são as 6 categorias fundamentais para o pensamento dele. E a quarta é mediação. Então, todo ser humano, né, nessa ideia aí, Hugo, se eu estiver falando besteira, você me chama a atenção. Todo ser humano tem a gente tem necessidades. Então, eu estou com sede, eu preciso tomar água. Desenvolver uma garrafa, um copo, algo que consiga suportar água melhor do que apenas a minha mão, eu torno uma mediação necessária para conseguir a água. A própria água já é uma mediação para me manter vivo. E eu posso criar uma mediação para que o acesso a essa água fique mais fácil. E aí isso se aplica a todo o desenvolvimento da relação humana, ou seja, a gente vive de mediações. E aí, Hugo, eu não sei se você concorda comigo, mas quando você começou com o texto do Heidegger, da questão da técnica, é quando as mediações se tornam mais importantes do que a gente mesmo. Ou seja, quando a gente torna aquilo que a gente produz para tornar a nossa vida melhor, uma mediação para conseguir solucionar as necessidades, a mediação tem mais valor do que a gente. E aí na educação, quando a gente tem uma relação em que está substituindo a técnica, sei lá o que mais, o professor veio aqui para dar uma aula, o aluno para aprender, e aqui você decora essa fita, porque no futuro você vai precisar prestar um vestibular, vai ter que fazer isso numa profissão YZ, e tudo reduzido dessa maneira. A apostila é mais importante do que o aluno, do que o professor. A prova que vai ser realizada é mais importante do que a vida do aluno, do que a vida do professor, do que a organização da comunidade, ou pensar como a gente vai viver. Então, as mediações vão ficando mais importantes e a gente vai substituindo a vida por essa técnica toda aí. Bianca, por favor, eu estava aqui me empolgando e depois você comenta o que você quiser. Bianca, pode falar. Não, mas Bruno, você terminou de falar? Não parecia que você tinha terminado, estava gostando de ouvir também. Pode... Tá sossegado, tá excelente, acho que eu falei muito até. Não, mas eu estava gostando do que você estava falando e eu abri a mão. Eu levantei a mão justamente porque me lembrou de um eu estava discutindo isso com alguns outros colegas de uma disciplina de educação aqui na UFABC, e eu sou do teatro, e eu falo muito sobre a questão da utilidade e da inutilidade no teatro. E como, enfim, a educação e a arte, as nossas políticas públicas para educação e para arte também, elas são sequestradas por agendas neoliberais que visam a utilidade delas, né? E eu acho que a arte e a educação, a gente pode abordar as duas de infinitas maneiras em que elas podem se atravessar. E eu acho que a questão da utilidade permeia as duas de uma maneira muito semelhante, embora na educação seja mais direta essa correlação, né, de que a educação na qual a gente vai investir dinheiro público é a educação útil, e a educação útil é a educação que forma chão de fábrica, educação que é produtiva, né? E isso que é útil, e a gente só quer esse útil, e esse é o único vislumbre de algo positivo que a gente vai ter, assim. Então, eu realmente sou fã da inutilidade, eu acho ela humanamente muito importante, e quando eu estou falando de inutilidade, eu não estou falando de ócio, né? Mas o que da cultura vai além disso. Não sei, acho que é mais um comentário. Queria saber se o Hugo acha que isso faz sentido, que dialoga com essas coisas aí, mas Bruno me trouxe isso à cabeça. Bianca, sentido total, né? Começando aqui um pouco com a fala do Bruno, eu acho essa categoria de mediação ela é fundamental também, né, gente, para a gente entender aqui, né? Bom, a técnica era a mediação para os nossos projetos, né? Segundo o Heidegger e o Possamay traz para a gente, ela tem tomado justamente o lugar do ser, e não raramente o ser humano passa a ser mediação. Olha só, o ser humano como finalidade, né? Ele passa a dar lugar para a técnica como finalidade e o ser humano passa a ser uma mediação apenas para o projeto. Como que pode acontecer isso, Hugo? Muito simples, né? Alguém falou aqui no comecinho lá, a minha companheira Elizabeth é professora da escola pública estadual, professora de biologia, uma grande bióloga,
E aí ela está sofrendo muito agora porque com essa pressão de voltar ao presencial, ainda que não tenha sido todo mundo vacinado, né? E alguém tinha comentado isso aqui. Olha só, o que significa você querer colocar milhares de professores na escola presencialmente, né? Só para que a escola funcione. Então aqui a escola deixa de ser uma mediação, o professor passa a ser uma mediação para que a escola seja a finalidade. Olha que interessante fazer esse jogo, né? Uma outra coisa, e aí, desculpem se eu for muito ofensivo aqui com algumas coisas, né? Mas a gente precisa falar sobre isso nesses espaços, senão a gente não fala em nenhum, né? Olha só, os meus 2 filhos estudam em escola pública, né? João Pedro e a Maria Clara. João Pedro, 8 anos agora, e Maria Clara com 6. E aí eles estavam estudando numa escola estadual lá de Campinas, que por menor que seja, era uma escola bem pequena, então a qualidade ali a gente conseguia acompanhar de alguma forma e tal, mas eles tinham aquele inferno do centro de mídias, né? Quem for professor de escola pública aqui, estadual, está sofrendo isso agora também. Gente, o que se tornou o centro de mídias? O centro de mídias se tornou, segundo a perspectiva do Estado de São Paulo, se tornou a finalidade, né? Então, não importa, o aluno tem que estar logado lá, o professor tem que estar logado. Aí que todo mundo faz, fica logado, mas só fica logado. Tanto o professor quanto o aluno, e olha lá os alunos que logam, né? Mas os professores logam lá e deixam lá. Né? Por quê? Porque tem que estar logado, né? E a educação, a relação, ninguém está falando disso. Percebe? O professor acaba tendo um papel, né? E aqui uma mediação, Sara, para provocar um pouquinho também as possibilidades de significação desse termo, né? Uma mediação ruim aqui, né? Por quê? Porque o professor está sendo colocado num papel, o Estado está tentando fazer isso, não sei se já conseguiu ou se ainda não, mas ele está tentando colocar o professor na sala de aula como se fosse um tutor para aquele conteúdo que está sendo dado e transmitido pelo Estado. Então, o centro de mídia passa a ser o conteúdo fundamental e o professor acaba mediando a relação com o aluno ali. Não que isso seja totalmente ruim, a gente precisa ver isso, precisa pensar. Mas o que eu estou dizendo aqui são dos lugares, né? Entre a mediação e o que é finalidade, né? O que a gente quer com a educação? Né? Essa é uma questão. E aqui, Bianca, é legal a gente pensar nesse termo utilidade, porque daí também eu posso fazer a mesma transferência de significado com ele, né? Por exemplo, falar que filosofia, que as ciências humanas não são úteis, né? Isso, de alguma forma, se tornou negativo socialmente, olha só. Na minha perspectiva, obviamente, né? Por quê? Ora, se não é útil e o que é valorizado socialmente, diariamente por todo mundo, é o que é útil, então não precisa mais de ter ciências humanas e sociais aplicadas nas universidades públicas, porque a gente não vai gastar dinheiro com o que é inútil. Percebe? E o menino e a menina que estão lá, e o menino que estão lá na escola pública, vem isso e fala, não, isso daí é inútil, todos os professores falam para ele, isso aqui é inútil, isso é inútil, é inútil. Então ninguém mais quer saber. Né? Então, esses termos são muito complexos, gente, de alguma forma, porque eu gostaria de chamar essa fala que a gente fez, esse papo que a gente está tendo aqui, como fundamentos da educação. Justamente porque os conceitos importam, gente. O conhecimento da verdade ainda importa. Não sei por quanto tempo, apesar de estar em crise. Ainda importa. Né? É isso, Gabriela. Nada é inteiramente útil ou inútil. Né? A Bianca também deu esse sentido na fala dela. Eu só estou brincando aqui com a fala dela justamente por causa disso. Né? É útil para quem? É útil por quê? Percebe? É útil para esse modelo de sociedade onde a técnica, né, quer de fato extinguir o humano e se a gente continuar assim, ela vai extinguir o humano. Bom, então essa utilidade eu não quero. Eu quero ser inútil nesse sentido. Estamos todos e todas nós e todos nós sendo inúteis aqui hoje, não é? E que bom que ainda tem gente inútil como eu assim, né? Porque enquanto a gente existir, nada vai ser fácil, né? Então é isso, né? Fundamentos da educação, por quê? Porque são os termos, eles importam. Os conceitos importam muito, gente. Olha só, né? Dialética, opa, qual dialética? Mediação, opa, qual mediação?
Utilidade. Opa, qual utilidade? O que a gente está falando? É por isso que o conhecimento universitário ainda importa. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui. Geralmente eu sou odiado quando eu faço, né? Por quê? Porque hoje é notório, e eu admiro, e eu gosto, e eu ouço, e eu converso, e eu dialogo, deixar bem claro isso, né? Com conhecimentos periféricos, né? Vamos pegar os conhecimentos e torná-los todos periféricos, acessíveis a todos. Totalmente favorável. Ok. Daí, para uma outra postura que está bastante comum também, do tipo, a universidade não serve para nada, a ciência não serve para nada. Aí eu não concordo. É muito perigoso, né? Porque a gente está vendo aí com esse processo da vacinação, né? Onde que isso leva? Isso é mortal, isso é fatal. Quando eu começo, uma coisa é eu fazer uma crítica à universidade, né? Como a que eu, Hugo, faço há mais de 10 anos, pelo menos, né, já está fazendo um pouco mais, bastante mesmo, de 10 anos, né? Uma coisa é fazer uma crítica à forma que a universidade está estruturada, ao epistemicídio que existe, né? O que é o epistemicídio? É uma forma de produzir conhecimento que seja apenas acessível a poucos, né? E que seja utilizado com interesses políticos muito específicos. Isso é epistemicídio, elaborar teorias para apenas um pequeno número de pessoas aproveitar, em detrimento ou em morte, por isso epistemicídio, de toda a outra pluralidade possível, né? Uma coisa é fazer essa crítica e dizer, olha, o conhecimento universitário, o conhecimento intelectual, o conhecimento teórico é muito importante, né? Há que se cuidar com o eurocentrismo, com os centrismos todos, inclusive, né? Mas o conhecimento popular também são importantes. Também. Né? Não é um em detrimento do outro, porque a hora que eu começo a colocar uma coisa no centro em detrimento de todas as outras, de novo a ideologia no sentido negativo aqui, de querer apresentar poucas visões ou única visão de mundo como a única possível, elas ganham espaços. E aí, me desculpem o termo, né? Coitadinho do burro, sempre leva, né? Mas emburrece, né? Isso emburrece, as ideologias emburrecem sem sombra de dúvidas. E nós temos presente como centro da estrutura da nossa universidade brasileira, né, um emburrecimento muito forte que é o eurocentrismo. Isso é uma ideologia. O eurocentrismo é uma ideologia, né? O neopositivismo, a fundamentação do neopositivismo é ideológica, por exemplo. Se a gente lê o Manifesto do Ciclo de Viena, eles falam literalmente. Já leram o Manifesto do Ciclo de Viena, a visão científica de mundo? Pouquinhas páginas lá, pega só a visão científica de mundo, para vocês verem. Ali eles estão sendo ideológicos, estritamente ideológicos, porque eles falam, olha, a produção teórica, ela se dá apenas por uma via, experiência empírica e comprovação lógico-matemática, ponto. Isso é ideologia, não é ciência. Aí depois você tem todos os críticos ao ciclo de Viena que vão debater com eles, vão alongar essas discussões, né? Mas para dizer, cuidado, né? Muita coisa dita ciência não é ciência, né? Ideologia. Muita coisa dita ciência também pode emburrecer, ao mesmo passo que querer refutar todo o conhecimento científico, acadêmico, filosófico, e querer colocar no centro únicas formas de conhecimento também são ideológicas, também emburrecem, né? Eu gosto muito do termo pluriversidade. Tem um textinho do Boaventura de Souza Santos, é uma entrevista, inclusive, enquanto vocês vão falando aí, eu vejo se eu acho ela aqui, que é da universidade à pluriversidade. A pluriversidade. Deixa eu ver se eu acho. Ah, já achei. Ó. Essa entrevista dele é muito legal, porque esse termo pluriversidade ele nos ajuda bastante, né? Bastante a podermos pensar como seria a universidade se ela já nos ajudasse muito mais, né, a ter uma pluralidade de conhecimentos universitários. Eu acho que a UFABC é privilegiadíssima para isso, né? O currículo transdisciplinar que é aplicado aqui já é um grande passo para isso. É uma das poucas universidades brasileiras, né? Se eu não me engano, são mais 2 ou 3 só que tem algo parecido com isso.
Então é isso, minha cara Bianca, você viu que dá bastante, né? O que é útil, o que não é útil, para quem é útil, para quem não é útil, como o conhecimento pode ser útil, como ele pode ser inútil, né? Tudo isso está em discussão agora, né? A gente está nesse momento, né, gente? Deixa eu fazer um jabá aqui, né? Eu tenho um canalzinho no YouTube lá, né? E aí eu produzi 4 videozinhos que eles são curtos e que eu acho que eles são interessantes, porque eu falo justamente de uma crise estrutural na civilização ocidental. A partir dessa perspectiva, crise estrutural da civilização ocidental. A partir desse instrumental teórico que eu trago aqui, incluindo ainda o Milton Santos, que está junto nessa também, né? Por uma outra globalização, aquele livro dele, e tem o documentário dele, que o nome é parecido também, fundamental. Esse daqui é um dos videozinhos, ó, depois vocês acham lá, tem mais 4 lá, que é justamente essa perspectiva de crise civilizacional do Ocidente, e o porquê dessa crise, né? O grande porquê dessa crise da cultura ocidental, nessa perspectiva que eu adoto a partir de Freire, sobretudo, mas também Dussel, Milton Santos, Pierre Bourdieu, né? Pierre Bourdieu, se vocês quiserem, também está muito presente aqui com o seu livro, junto com o sociólogo Passeron, que é A Reprodução. Também está numa perspectiva muito próxima aqui, a do Paulo Freire, né? Essa crise civilizacional, a meu ver, junto com todos estes e tantas outras intelectuais aqui que estão presentes nessa discussão também, né? Colocaria aqui a Julieta Paredes, né, para não citar só os homens, com o feminismo comunitário. O grande fundamento dessa crise é o que o Dussel falou no seu livro 1492, O Encobrimento do Outro. Ali ele explica como que, de alguma forma, a civilização ocidental ela foi se configurando nas suas culturas, né, se a gente quiser conceber, desde a Grécia Antiga, passando por Roma, a cristandade medieval, a modernidade, a contemporaneidade, como que a figura do outro, da alteridade, todo aquilo que é diferente, né, foi sendo encoberto, excluído, eliminado. E a crise atual nada menos é do que isso. Esse outro, essa outra, este outre, né, eles estão insurgindo-se. Né? O Milton Santos fala disso também de uma forma muito legal, né, que é o tempo ele não fala popular, ele se recusa, inclusive, a usar esse termo, né, mas é o tempo desse povo que foi sempre sendo excluído e que agora atingiu condições, né, para se impor. Né? E essa crise, gente, vou dizer uma coisa aqui que eu sou bastante otimista, né? Não tem mais volta, né? A preta, o preto, né? O negro, a negra, né? LGBTQI, a mais, né? O islão, a islã, né? O religioso de forma geral, a religiosa, esse outro que foi sendo negado, né, não tem mais como encobri-lo, não tem mais como escondê-lo. E, na minha avaliação, nós estamos num momento que é muito peculiar, em primeiro lugar, porque é o primeiro, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas é o primeiro momento verdadeiramente mundial da história. Já pararam para pensar sobre isso? A pandemia atual é o primeiro fenômeno verdadeiramente mundial, que nós estamos vivendo ao mesmo tempo todo mundo do planeta, né? E isso nos deu um chacoalhão muito grande, né? E nesse chacoalhão, eu acredito muito que nós temos uma consciência ética extremamente avançada aqui por parte desses povos que sempre foram negados e negadas da história, de não voltar atrás. Né? Então, nisso eu sou otimista, mas é óbvio que é um choque cultural. E eu não sou otimista do resultado desse choque provocado, porque eu também não tenho grandes ilusões de que aquele pouquinho de pessoas que dominam, né, que regem o gerenciamento do planeta hoje, né, que está entre 1% da população, vai abrir mão do seu poder abismal aí, né, e da sua, como diz o Pierre Bourdieu, da sua possibilidade de olhar para tudo que está embaixo e dizer, olha como eu sou bom, né? Que é a distinção de classe, né? Que é um dos principais elementos subjetivos aí
do capitalismo, né, eu não tenho ilusão de que essas pessoas vão querer dividir aquilo que acumularam durante séculos e até milênios, algumas famílias, né? Mas, por outro lado, não terão escolha, né? E aí um outro livro que eu acho que é fenomenal é o Josué de Castro, né, Geopolítica da Fome. Ele vem nos brindar com uma frase só que eu acho que é fundamental aqui, que numa sociedade tão desigual como a nossa, só existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que comem e aquelas que não dormem com medo da revolta das que não comem, né? Esse é o momento da civilização ocidental, não é outro, né? Não é outro. Eu falo muito, né, gente? Vocês vão provocando, a gente vai conversando aí. Querem falar sobre algo mais? Eu fico à disposição de vocês aqui, estamos aqui. Sara, por favor. Olha, eu gostaria, o assunto pode ser até um pouco forte aí para o momento, né? Mas eu dou aula de manhã em São Paulo, na periferia, já que você falou periferia. E antes de ontem, ontem, os alunos do 8º ano tinham uma foto do Lázaro, que foi executado de forma violenta, né, de forma absurda, e eles conversando, você entendia que a fonte ali da informação eram aqueles jornalismos funerários, né, tipo da Atena, etc. Mas eles olhavam para aquela situação não tão chocados, assim, estava dividido, tinha os mais sensíveis, mas tinha os outros que queriam até compartilhar a imagem da pessoa. E nós fomos até conversar com ele. Aí eu queria pegar essa situação, né, e das palavras iniciais que você colocou sobre as dimensões antropológicas, né, de que a gente poderia levar em discussão para alunos do 8º ano para refletir essa questão. Né? A gente conversou alguns aspectos, mas eu vou deixar você falar, né, como que seria uma abordagem filosófica dentro da questão dessas dimensões antropológicas. Sara, que legal, Sara. Nossa, eu acho que é uma questão fundamental do nosso tempo também, né? E muita gente, Sara, inclusive que se diz progressista, das esquerdas, etc., cai nessa armadilha também, né? Que é essa forma de ver punitivista, que é extremamente moralista, né? E que quer pagar um mal realizado com um mal em mesma intensidade. O nosso sistema penal, gente, é isso, nada menos que isso, né? Ele está estruturado nessa lógica punitivista, onde a pena cometida o crime cometido deve ter uma pena numa rigorosidade tão qual foi a maldade cometida, né? Uma pena, é um modo de ver extremamente moralista, né? E isso está no senso comum, está na nossa vida diária. E todos os dias sendo alimentado por esses programas repulsivos de televisão, né? Você falando, eu lembrei de um programa desse, Sara. Tem um documentário na Netflix, eu não vou lembrar o nome do documentário agora, de uma família de um lugar determinado do Nordeste, eu não lembro em qual também, me desculpem, onde começaram com um programa desse. E era audição fenomenal, e eles chegavam nos crimes, quando estava ali, quando tinha acabado de ser morta a pessoa, e filmava a pessoa morta. Chegaram a filmar um cara pegando fogo, filmando, o cara gritando e pegando fogo. E aí eu posso dar spoiler? Isso aí, Bandidos na TV, Marcos Paulo, obrigado. Eu não vou dar spoiler aqui, mas se vocês quiserem, vocês assistam qual é a natureza desse programa, por que ele existia, etc., o que estava envolvido com ele, né? Tem muita coisa envolvida, gente. Esses programas não são por acaso. Assim como os cultos da madrugada não são por acaso. Não sei se vocês já assistiram. Não são menos sangrentos do que esses programas de TV, não. A violência com as pessoas é muito parecida também. Mas tudo isso para dizer, né, Sara, vamos ensaiar uma abordagem aqui, que inclusive eu fiz em redes sociais esses dias, né? Bom, quem que é esse sujeito, Lázaro? É um sujeito, como qualquer um outro de nós, que tem uma família, etc., e o cara se vê numa situação de que ele não é um serial killer, tá bom, gente? Ele é um matador de aluguel. Matador de aluguel. Ok. Para que serve matador de aluguel, gente? Para que outras pessoas que não tenham coragem de matar contratem seus serviços. Só aqui a gente já começa, né? Opa, peraí. É verdade.
Bom, tá. E aí, tem uma porção de coisas mal explicadas. Na primeira coisa, por que se deu tanta mídia para esse caso específico, sendo que tem casos muito parecidos e piores que esse todos os dias acontecendo nas periferias, né? Daí vai, né? Por que a polícia do Rio de Janeiro estava diretamente envolvida com esse caso, já que não aconteceu no Rio de Janeiro, né? E tem um monte de coisas aqui que a gente poderia deflagrar, mas a primeira delas é isso. O Lázaro é um ser humano, gente. A situação em que ele se encontra... Ah, professor, mas se estuprarem sua filha, você não vai falar assim, né? É muito possível que não, mas o que eu quero dizer... Nós estamos numa sociedade doente. Nós estamos numa sociedade doente, né? Lázaros existem aos montes em cada esquina porque nossa sociedade não é normal, né? Onde já se viu livremente você ter matadores de aluguel. Percebe? Gente, é preciso pensar que Lázaro tinha família, tinha pai, tinha mãe, que depois vieram na mídia, inclusive. Lázaro tinha esposa, ele era casado. Percebe? Ah, professor, está passando pano para bandido. Não, não é isso também, né? A questão aqui é uma questão de que se ele é ser humano, eu sou também, tem alguma coisa em mim que tem também nele. E nós vivemos numa mesma sociedade. E se ele se tornou isso, e vamos pegar aqui a determinação que colocaram, né, que ele é um monstro, né? Gente, nós sabemos, cada uma de nós, e sobretudo aqueles que já passaram situações de vulnerabilidade, e eu já passei, a gente sabe que para se tornar um monstro não é muito difícil não, gente. Numa sociedade dessa. A gente sabe disso. A gente tem colegas, tem amigos, tem vizinhos, a gente sabe disso. Percebe? Então, Sara, eu acho que essa questão... E por isso que eu trouxe, Sara, essa perspectiva da técnica. Tudo é muito técnico, pragmático, rápido, utilitário. Assim são os julgamentos, assim são as relações eróticas, assim tudo está se tornando na nossa vida técnico. Eu gosto de uma expressão que uma vez eu ouvi uma atriz utilizando, eu achei maravilhosa para pensar isso, né? Porque, se eu não me engano, ela estava sendo entrevistada e alguém falou: você é uma das atrizes que já que mais praticou cenas analógicas ou muito próximas a sexo mesmo, ao ato do coito na televisão. O que você tem a dizer como isso? Ela fala, isso precisa de uma técnica muito específica para não deixar que isso... É disso que a gente está falando, sabe, gente? Só que não é uma atriz, a gente está praticando, a gente está atorando, né, por assim dizer, a gente está encenando, melhor dizendo, né, tudo na vida, né? Eu estou como aluno, eu estou aqui só cumprindo o papel, né? Eu estou como professor, estou só cumprindo o papel, né? Como o ator e a atriz cumprem, né? Eu estou namorando, só cumprindo o papel, né? A técnica tem tomado essa dimensão das nossas relações mais privilegiadas enquanto seres humanos, né? Para quem estuda antropologia filosófica, né, tem uma disciplina dentro da filosofia que chama antropologia filosófica. No Brasil, nós temos um dos maiores autores do mundo, que é o Henrique de Lima Vaz. Henrique de Lima Vaz. E ele tem um livro chamado Antropologia Filosófica, que tem os 2 tomos, o volume 1 e o 2. E no primeiro tomo, ele explica ali algumas dimensões do ser humano. E estão ali, né? Primeiro, a dimensão aparente, eu não lembro qual o nome que ele dá, se é aparente mesmo, mas uma dimensão que é o que caracteriza a humanidade do humano é a dimensão espiritual, né? Que não façam nenhuma relação com religião, não tem nada a ver. A dimensão espiritual do ser humano seria a dimensão da profundidade que nós temos, né? O ser humano só é humano porque ele tem essa dimensão da profundidade. Ele vai além da sua esfera biológica. O ser humano não é um ser vivo, né, que só tem funções biológicas, não. Ele tem uma dimensão profunda que é a sua humanidade, né? O Heidegger vai dizer que nessa dimensão da técnica, nós estamos simplesmente perdendo a dimensão de profundidade e estamos nos atendo, estamos nos resumindo à dimensão biológica. Gente, o que é a dimensão biológica? Sara, me desculpe, eu vou ser chulo aqui agora, né, mas para a gente também deixar um pouco leve aqui o papo, apesar do tema não ser, o que é dimensão biológica, gente?
Nascer, cagar, comer, ter coito e morrer. Isso é dimensão biológica. Nós não somos isso, gente. E nós estamos nos resumindo a isso. Por problemas sociais, de estrutura econômica, de falta de distribuição, de renda, de cultura e daí por diante, né? Nós estamos nos resumindo à dimensão biológica, que nem os animais, né? Nós já sabemos agora que nem quem gosta aqui dos bichinhos, né? Então, tem saído aqui algumas pesquisas que os animais, muitos animais são sencientes, eles têm consciência de si, olha só, né? Enquanto isso, nós seres humanos estamos nos tornando pior que eles, porque nós estamos perdendo a nossa consciência enquanto seres humanos. Isso é muito triste, né? E a única coisa, e eu, Hugo, e aqui a Suzy me apresentou como educador, e eu gostei muito assim, porque eu, Hugo, se tenho uma certeza na vida, nesses um pouco mais de 20 anos de educação, é que, gente, a educação é capaz de restaurar, de significar a humanidade das pessoas. Se a gente conseguir fazer só isso, a gente cumpre um papel social lindo, né? É dizer para as pessoas, nós somos seres humanos, não podemos nos resumir a nossas atividades biológicas. Nós somos muito mais que isso, né? E agora, para isso, a gente, infelizmente, não pode deixar de ter um monte de obstáculos e combater um monte de coisa, e enfim, né? É isso, né? Combater as estruturas de desigualdade, combater. Isso é um dever. Paulo Freire, todo professor, todo educador, educadora são políticos. Por quê? Por causa disso. Se você quer falar para você que ele é humano, você tem que falar para ele: olha, a sua única possibilidade não é o tráfico de drogas. Presta atenção. Você tem outras possibilidades na vida. O tráfico de droga é aquilo que está ali mais imediato, mais fácil, mais técnico, mais rápido. Mas não é isso. Você pode também outras coisas. Né? Se a gente conseguir isso, Sara, já me deu por satisfeito. E é isso, né, Sara? É conseguir ver naquele ser humano que eu passo na calçada e que eu pulo sem sentir nada, né? Numa situação de rua, né, de vulnerabilidade, eu consegui ver outro ser humano ali, né? Se a gente conseguir isso com a educação, gente, eu já acho que a gente consegue grandes coisas aí, né? E precisa, né? Precisa. Me fez, já que está falando da base antropológica, antropologia filosófica, me fez lembrar, Hugo, de que uma das bases fundamentais para a antropologia do Paulo Freire é que nós somos seres incompletos, né? Incompletude do ser humano. Então, a gente não é que a gente faz o que a gente quer, porque liberdade absoluta, inviável a partir das condições materiais, mas a gente tem a chance de projetar o que seremos, ou o que pretendemos ser enquanto seres humanos, quanto comunidade humana. E aí isso me fez pensar, porque ainda estou também com a fala da Bianca na cabeça, da utilidade e inutilidade, rolou uma discussão aqui no chat, o Marcos trouxe a questão da como a matemática também se torna algo inútil, útil ou inútil, e aí você passou por isso também. Ou seja, dentro desse projeto que a gente tem de vida, não é só o que eu pretendo para a minha vida, mas dessa concepção de humano que pretendemos fazer enquanto humanos, o que é ser humano nessa projeção, e aí dá os valores para as coisas que a gente faz, né? Porque senão a gente acha que é útil ou inútil de acordo com o que eu vou executar como trabalho, como função, como profissão para ganhar uma grana, e aí isso é o determinante por utilidade ou inutilidade. E aí o valor está baseado, então, na capacidade que eu vou ter de acessar um ganho. E aí pronto, o tráfico é um dos ganhos possíveis, assim como outras coisas. E a gente pode. E aí a vida fica reduzida e a gente está perdendo uma questão de valores mesmo, né? Então, eu queria compartilhar isso daí, que me fez pensar, não sei o que você pensa disso. E umas duas últimas coisas, rapidinho, uma provocação, que é do Estado. O Estado está querendo que os professores se transformem em mediações, e a gente teria, então, já que a gente está utilizando a categoria de mediação, perceber esse Estado está mediando o que e a partir de quem. Então, a gente percebeu o Estado como mediação para o mercado, né? Porque senão a gente sempre pesa na do Estado como instituição, e deve pesar e criticar, mas sem ver quem paga as contas, quem compra o cara, quem elege, quem financia a campanha. Então, essa acho da hora da gente sempre botar isso na questão. E a última é um ditadozinho, um provérbio, na verdade, um provérbio que a minha companheira ouviu semana passada e compartilhou comigo, que é que quando uma criança não é abraçada por sua tribo, quando ela crescer, ela vai queimar a aldeia para sentir o seu calor.
E aí isso me fez, quando a gente estava falando sobre essas dinâmicas de professor, aluno, criação, que projeto que a gente vai ter, esse provérbio ele tem uma racionalidade muito boa para a gente pensar o que a gente vai valorizar, ainda mais como professor. O que tem valor no meu trabalho, né? Então, achei da hora isso aí, só queria compartilhar isso daí. Não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar, porque senão a gente já vai encaminhando para o final, para o Hugo dar suas últimas falas e tal, fazer uma finalização. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, compartilhar algo? Por favor. Sim, não, talvez. Manda balugão, por favor, cara. Compartilha. Se você quiser compartilhar alguma coisa final também aí, tamo indo. Legal. Eu agradeço, Bruno, e a oportunidade de me falar sobre isso, né, que é mais estritamente político, para a gente encerrar com esse tom, acho bacana. Eu peço desculpas que eu não consegui acompanhar o chat, como eu avisei no começo. Eu consegui até uma certa parte, depois eu já, né, eu sou bastante, enfim, né, eu ia falar que eu sou disléxico, né, mas eu não tenho diagnóstico, então não posso dizer isso, mas eu tenho muita dificuldade para me prender, para prender minha atenção aqui em coisas diversas. Enfim, o Física, Baratos e Afins comentou uma coisa ali, eu vou pegar disso para baixo ali no chat. Primeiro eu quero comentar esse ditado, Bruno, maravilhoso, né? Gente, muitas vezes, né? E é bacana a gente ver como nossos familiares nos veem, né? Eu nasci na favela, né? Com muito orgulho e tal. E aí o pessoal vê hoje, né? Hugo fazendo doutorado, né? Bolsista da CAPES, na UFABC. Alguma mutreta tem aí, né? Por quê? Porque não pode ser. Esse menino favelado que saiu daqui do mesmo, né, um monte de primo, né, que não chegou a lugar algum, né, porque fizeram suas escolhas, etc, 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 e o elemento da sorte também, obviamente, né, mas é muito difícil, né, por quê? E aí isso que o Bruno falou faz todo sentido esse ditado, né, porque quem era o Hugo quando estudava? Eu era um aluno extremamente medíocre, gente. Sabia que eu já de alguma forma sentia que a educação era uma furada, porque eu não via nada que me interessava ali, né? Então eu tirava nota, só isso. E naquele tempo eu reprovava, né? Nunca reprovei, né? Mas eu tirava nota, né? Então os professores ficavam doidos, ainda mais professores do Senai. Eu fiz Senai desde os 15 anos, eu fiz Senai, aí eu ficava Senai das 7 da manhã às 5 da tarde, e à noite eu ia para a escola fazer o ensino médio, né? Ficava das 19 até às 23, né? 22 e pouco, se eu não me lembro. Enfim. E aí eu não via nada daquele interesse, aí tomava advertência quando você não tinha o caderno completo no Senai. Era uma época que Senai era só para homem. Então você imagina, 3 moleques junto, né? Em 95 isso, 3 moleques juntos, 3.000 moleques juntos, no mesmo ambiente, né? Você tinha que sobreviver, né? Você colocava a marmita, por exemplo, no marmiteiro que era enorme, aí no almoço você perdia meia hora procurando a marmita, né? Aí não raramente você achava a marmita com coisas não desejáveis dentro, né? Enfim, mas imagina aqui o ambiente, né? Aí queriam que você tivesse o caderno completo e se tomar. Eu nunca tive, né? E tomava um monte de advertência, foi um inferno para minha educação, né? O sistema de educação para mim foi um inferno, e justamente por isso que meu sonho era voltar para tentar fazer a diferença, né? Então, essa coisa, né? Porque eu queria voltar, Bruno, para colocar fogo, mas de uma outra forma, né? Colocar fogo mesmo para dizer, olha, né? Vamos fazer alguma coisa útil desse negócio aqui, porque tá difícil, né? Penei, gente. Primeiro, porque por causa de tudo isso que eu falei, né? Mas aí quando cheguei lá na escola, vi uma outra escola que eu não, né? E tudo isso me adoeceu muito rapidamente, assim, adoeceu não de ficar doente, mas do sentido de sentir a doença, né, e se contaminar com essas doenças, porque é pesado. Quem é professor, quem é professor aqui na escola estadual, eu admiro demais, mas muito. Eu tento ajudar o máximo possível hoje na militância também. Estou saindo agora da PUC Campinas para poder me dedicar só ao doutorado, mas o meu sonho é voltar para a escola estadual depois um pouco mais tranquilo também, etc., para poder ajudar nisso, porque é um trabalho de fato hercúleo aí, né? Bom, nessa coisa então, né, o Física, Baratos e Afins comentou uma coisa aqui que eu gostaria de comentar também, que é, de fato, eu não sei o nome de quem está com esse... Amanda, tá. Amanda, muito obrigado, mas é isso, né, Amanda? A única realidade que o menino consegue enxergar é aquela. Não adianta nem sequer você falar para ele outra, né? Por quê? Porque ele até tem exemplo de quem estudou. E aí o Diadema, uma vez, Amanda, chegou para mim e falou,
professor, quanto você ganha? E ele me viu com o Celtinha, eu tinha o Celtinha como bom professor de estado, né? E aí, uma vez eu estava entrando na escola, eu estava ouvindo música e tal, ele falou, professor, deixa eu ver esse rádio aí. Eu abri o carro e tal, ele entrou, ele viu, ô professor, vamos colocar um rádio legal aí, né, meu? Eu trago um C e tal, você tá ganhando quanto por mês? Aí eu falei para ele, cara, ainda não fiz doutorado tal, tô entrando, eu ganho uma média disso, né? Falei, pô, professor, não acredito nisso, né? Pô, vamos colar com nós aí, né, que eu te garanto um salário maior, né, não sei o quê. Porque é isso, né? A utilidade, o que está na cabeça, a lógica que está impregnada todos os dias, né, nas propagandas. Gente, não sei se vocês estão acompanhando o debate, nos Estados Unidos agora tem um debate que é criterizar, né, criar critérios para as propagandas que estão sendo veiculadas no sonho. Vocês não viram errado, né? Acompanhem esse debate. Algumas empresas já estão incutindo propagandas no nosso sonho. E eles não estão dizendo que não pode. Eles estão criando critérios para isso, né? Então, o moleque com 4.000 vozes na cabeça dele, que é o número mais ou menos aí que a gente vê de publicidade por dia, dizendo para ele, tem o Nike, tem a tal marca, tem a tal marca, tem a tal marca, tem a tal marca, e ele sabe que se ele estudar, né, a vida inteira, né, fazendo mestrado, doutorado e tal, ele vai ganhar 4 conto por mês, que é o que ele ganha quase, né? Se tiver um cargo aí um pouco maior aí dentro do sistema lá na boca lá, ele pode ganhar isso muito facilmente, né? Então, não vale a pena, né? Agora, não vale a pena em que sentido, né, Amanda? Para isso, é isso que você quer? Você quer só ter dinheiro para comprar coisa? Né? É isso que nós precisamos fazer? Nós somos seres humanos, quanto mais compramos coisa, né? Então essa é uma questão. Racionais tem uma música que eu adoro, né? Que ele vai falando ali, ele vem, e aí, de repente, ele fala viver como um rei ou viver como um Zé, né? Viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Né? Você já sabe que se você optar por isso, seu prazo de vida está validado. Né? Já está ali dado, você vai viver pouco. Né? Você vai comprar tudo que você quiser na vida? Vai, mas você vai viver pouco. É isso que você quer? Ou você quer viver mais, você quer, né, de fato conseguir desfrutar mais da vida, etc. Né? Por mais que seja um desfrute um pouco menor. Né? Então acho que é por aí, Amanda, essa argumentação, né? Eu trabalhava por aí, mas é óbvio que isso, né, gente, ele está vendo ali o que está pragmático, está na prática, muitos poucos conseguem se convencer disso. Eu acho que hoje está melhorando, né? Essa geração, inclusive com a nossa Universidade Federal no ABC, na região, quando eu larguei o ensino médio público, a grande maioria dos alunos nem sabiam que era universidade pública, não sabiam que dava para estudar no ensino superior de graça, a grande maioria, porque os próprios professores, a própria escola não trabalhava isso. Nós fizemos um processo intensivo lá, inclusive de iniciação científica, etc. Foi muito legal, porque daí eles passaram a conhecer, passaram a divulgar, etc. e tal. Esse é um outro trabalho que eu acho que o PIBID pode fazer muito, né? É dizer, olha, né, existe uma universidade pública, estamos aqui, só isso já é muita coisa, né, gente? E você pode entrar, né? Cursinhos, né, pré-vestibulares, tem um monte aí. Bruno, vamos lá, política rapidamente aqui, para não estourar muito tempo. É isso, né, gente? Então, você vai falar isso, tal, tudo bem, mas vai falar, olha, dá para fazer diferente, né? E dá para fazer diferente como? Né? Essa estrutura que está aí, esse modelo de sociedade que está aí, esse modo de vida que está aí, é só um dentre outros diversos possíveis. Ah, não, professor, mas aí essa coisa de socialismo é utópico, é para depois. Não é não, gente. Né? Vamos visitar um quilombo? Vamos fazer um passeio para um quilombo aí. Vamos passar uma semana lá no quilombo. Uma comunidade indígena. Vamos passar. Depois trabalha isso, né? Ver qual a forma que eles vivem lá. Não é a mesma forma que a gente vive aqui na cidade. É outra coisa. As mediações são outra, a forma de vida é outra, não é? Ah, professor, mas eu não quero ser indígena. Tá, não estamos falando isso, todo mundo precisa ser indígena. A questão é, existem outras formas de vida e elas estão acontecendo nesse momento, agora. Né? Então, essa forma de vida do consumo, né, de você ser quantificado enquanto ser humano, quanto mais você consome, é só um modelo que ideologicamente é imposto para a gente cotidianamente como o único possível, inclusive pelo Estado. E aí esse livro, A Reprodução, do Pierre Bourdieu, ele é fenomenal. E tem outro também, que eu poderia citar, do Louis Althusser, que é
Brunão, se puder escrever para mim no chat, eu agradeço demais, que a ideologia e aparelhos ideológicos do Estado, né, e a reprodução e o Louis Althusser conversam bastante, né, no que sentido? Mostrar que tudo isso, grande parte da concepção de vida, de ser humano, essas ideias que nós temos atuais, grande parte delas são impostas diariamente por algo que é ideológico, né? E que está em todo lugar que a gente frequenta, inclusive e sobretudo nas mídias, né? Na televisão, nas mídias sociais, são essas ideias que o algoritmo valoriza lá, né? Então, esses valores, que é apenas o valor desse modo de vida específico, que é sim o modo de vida hegemônico da sociedade atual capitalista, é só uma forma de ser. E quando começou isso? Ontem, gente, na Revolução Industrial, 1700 e pouquinho. Percebe? E começou e tá muito ruim, não dá para sustentar mais esse modo de vida. A gente vai ter que inventar outras formas. E eu não tô falando aqui, pelo amor de Deus, que a gente tem que fazer a Revolução Russa aqui. Esse negócio já acabou também. Já caiu o Muro de Berlim, né? Agora, a gente consegue, é possível fazer outras formas de vida? Sim. E que outras formas de vida a gente vai querer? É isso que está em jogo. Né? Eu não quero ficar preso dentro de casa e casar com uma boneca virtual, né? Largar minha esposa, que dá muito trabalho, porque a convivência dá trabalho, e a convivência com uma pessoa 24 horas por dia dá muito trabalho. Eu não quero abandonar a Elizabeth, que eu amo tanto e que eu acho que é, né, maravilhosa, por uma boneca. E tem gente casando com boneca, gente. Não sei se vocês já viram isso. Tem casamento, tem o rito do casamento, né, com bonecas. E muitas vezes por quê? Porque eu não aguento o outro. Aí o Sartre nos ajuda bastante nisso também, né? O Dussel já bebe bastante no Sartre para dar essa teoria do valor que a gente conversou aqui, mas nisso também o Sartre é fenomenal, né? De dizer, olha, né, a relação com o outro é um inferno mesmo. Por quê? Porque eu não consigo dominá-la. Eu não consigo fazer com que o outro seja aquilo que eu quero. Veja como nós somos uma sociedade doente. A nossa relação com as outras pessoas, ela não é uma relação de uma pessoa com a outra, geralmente. É uma relação minha com a ideia que eu faço do outro e obrigo que o outro responda aquela ideia que eu fiz dele ou dela. Olha que doentio isso. Grande parte das nossas relações são assim. E por quê? Porque sempre foram assim? Não! Não, né? Porque esse modo de vida nos obriga quase a viver assim. Agora, é a única forma de vida possível? Não, não é. Né? Não é. Existem tantas outras formas de vida possível. Trabalho no modo de produção capitalista é a única possível? Não, também não é. Né? Eu posso tentar descobrir o que eu gosto e fazer o que eu gosto. Né? Ah, mas aí eu vou ganhar muito menos, professor? Não, geralmente não. Né? Mas se você ganhar um pouco menos também, você tem que ver o que você quer. Né? Ah, professor, você está falando aí que, que existem outras formas de economia sem ser capitalista? Sim, existem, gente. Só no Brasil nós temos hoje 106 moedas que não são capitalistas aprovadas pelo Banco Central. Né? A gente conhece qual? O real. O real é a moeda capitalista oficial circulando por aí. Nós temos 106 outras moedas espalhadas pelo país que determinam 106 economias locais que regem a economia de outra forma. Com tantos outros problemas, mas são outros problemas. Percebe? Então, mas a gente é incutido, a gente é visto, a gente é obrigado a ver de uma forma só, né? Essa é a diferença do mercado de trabalho e o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é muito mais amplo que o mercado de trabalho. Hoje eu posso juntar 4, 5, 6 pessoas, né, e criar uma empresa, né, e o próprio Código Civil permite isso, né? Eu crio uma sociedade entre pessoas físicas e a gente pode trabalhar sendo dono do negócio sem cair nessa mentira também do você agora pode ser seu patrão, né? Como que é o nome disso mesmo? Me ajudem, gente. Você agora pode ser empreendedorismo, né? Isso tudo é engodo, né, gente? Porque a quantidade de empresas que fecham durante... É só você fazer essa pesquisa. A quantidade de empresas que abrem, a quantidade de empresas que fecham. É quase a mesma. Né? E por que fazem isso, então? Para você dar dinheiro, injetar dinheiro na economia e no Estado. Só isso. Né? E você se ferra, pessoalmente. Você fica com dívida ainda para pagar. Né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de outra coisa que é trabalho associado, trabalho cooperativo, trabalho... E que daí é uma outra oportunidade que a gente precisaria falar disso. Mas aqui fica... Educar para quê? Né?
Não é para essa sociedade que está aí, gente, por favor, porque essa não nos serve enquanto seres humanos. Essa quer erradicar a humanidade, né? Essa, o Elon Musk, gasta 3 bilhões e pouco por ano em experiências espaciais para ele colonizar Marte, que ele já falou que lá não tem as regras da Terra e ele vai, se ele chegar lá primeiro, ele vai dominar o que ele quiser, né? Então, ele gasta 3 bilhões com isso, sendo que o orçamento de um ano que ele gasta em experiência extraterrena, ele conseguiria erradicar a fome do mundo. Mas para ele não importa. Por quê? Porque ele consegue... Desculpa, gente, às vezes eu uso palavrão com os alunos e tal, mas eu vou respeitar o máximo possível. Porque ele consegue olhar assim de cima para baixo, né? Eu ia falar mostrar o pau, né? Mas não vou falar isso, desculpem, né? E falar, o meu é maior, é a distinção de classe social, né? Porque para ele isso, o ego é importante. É isso que o nosso sistema, é isso que essa sociedade rege. Eu não quero essa sociedade mais. Para mim, para minha família, para meus filhos não servem. Por isso que eu luto cotidianamente por outra sociedade. E para terminar, Bruno, amanhã tem manifestação. Serão as maiores manifestações da história do Brasil. Acreditem, né? Quem não puder ir, quem não se sentir seguro por ir, que convive com outras pessoas, assim como eu, não vão mesmo, né? Não vá. Né, e aqueles que quiserem, já estiverem vacinados, vão com 2 máscaras e a PFF2, sobretudo, né, e mantendo aí o máximo de distanciamento possível, mas aí serão imperdíveis essas. Obrigado, Bruno, pelo convite, vocês são muito generosos, generosas, obrigado a todo mundo. A gente que agradece, Hugo, obrigado de coração, agradecemos também cada um que está aqui com a gente, valeu, minha gente. Bom, depois dessa troca de ideia muito produtiva, animada, inspiradora, a gente segue então para dar uma descansada aí. E assim que a gente tem uma conversa sobre a Feira de Profissões, para a gente poder se organizar, por favor, participem, tá bom? Novamente, a gente pretende ser uma conversa rápida, uma organização bastante objetiva, já tem umas frentes organizadas, só para a gente se articular um pouquinho melhor, alinhar algumas coisas e se distribuir para as tarefas e atividades, beleza? Muito obrigado, gente. Tenham um bom fim de semana. Descansem, fiquem bem e bora lá. Hugão, de coração, mano. E aí, a galera agradecendo muito. Dá uma acompanhada aí que faz bem. Pro coração também. Tchau, gente. Fiquem bem. Se cuidem.